Não foi o grito que assombrou as testemunhas no restaurante naquela noite. Gritos são comuns nesta parte da cidade. Não, foi o som. O estalo repugnante de um osso se partindo. Esse foi o som da vida de Sienna se partindo em dois. Ela era apenas uma garçonete tentando sobreviver a um fantasma do seu passado. Ele era o homem mais temido da cidade. Um homem que destruía o mundo por aqueles que ele reivindicava. Quando seu ex-namorado quebrou seu braço, ela não chamou a polícia. Ela chamou o diabo. E o diabo? Ele atendeu na primeira chamada. O letreiro de neon da lanchonete noturna piscava com um zumbido moribundo, lançando um brilho rosa doentio sobre o pavimento molhado da quarta rua. Eram 2h14 da manhã de uma terça-feira em Chicago. O tipo de frio que se instala em seus ossos e se recusa a ir embora. Lá dentro, Sienna Cross limpava o balcão pela 10ª vez. Seu pulso doía com uma dor fantasma causada pelo movimento repetitivo, mas era a única coisa que a mantinha firme. A lanchonete estava vazia, exceto pelo velho Henderson, tomando um café frio no canto. Mas ele estava dormindo. Ele era inofensivo. O homem que entrou pela porta 3 minutos depois não era. Os sinos acima da porta não tilintaram alegremente. Eles chocalharam como um aviso. Sienna congelou o pano, parando no meio do movimento circular no balcão. Ela conhecia daquele andar pesado e desequilibrado. Ela conhecia o cheiro de bourbon velho e cigarros baratos que entrava com o vento. Thanos, ela sussurrou, sua voz quase inaudível acima do zumbido da geladeira. Thanos parecia uma ruína de homem. Seus olhos estavam vermelhos, com olheiras escuras de 3 dias de bebedeira. Ele usava uma jaqueta de couro que ela havia comprado para ele 2 natais atrás, quando ela era burra. Quando ela achava que o amor era suficiente para consertar algo quebrado. O caixa parecia cheio pela janela. Veja, disse Thanos, sua voz arrastada. Ele não olhou para o rosto dela. Ele olhou para as mãos dela, ou melhor, para o vazio delas. Preciso de um empréstimo. Não tenho dinheiro, Thanos. Estou trabalhando em turnos duplos só para pagar o aluguel daquele apartamento. Por favor, vá embora. Sienna deu um passo para trás, batendo o quadril na máquina de café. Não minta para mim. Thanos bateu com a mão no balcão. Henderson deu um pulo durante o sono, mas não acordou. Sei que você ficou com as gorjetas do fim de semana. Sei que está escondendo coisas de mim. Nós terminamos, Thanos. Terminamos há 6 meses. Você não tem direito. Ele se moveu mais rápido do que um bêbado deveria. Ele pulou o balcão, suas botas derrapando nos azulejos gordurosos. Sienna tentou correr para a cozinha, em direção às portas de metal giratórias onde o cozinheiro corpulento S costumava ficar de guarda, mas S havia saído há 20 minutos para uma pausa para fumar, que se transformou em uma ida ao supermercado. Ela estava sozinha. Thanos a agarrou pela rabo de cavalo, puxando sua cabeça para trás. Ela gritou, tropeçando para trás. Ele a girou, empurrando-a com força contra a mesa de preparação. Sua lombar colidiu com a borda de aço inoxidável, tirando-lhe o fôlego. Eu disse, sussurrou Thanos, inclinando-se para perto, sua respiração quente e fétida em seu pescoço. Me dê o dinheiro, está no cofre. Não sei a combinação, chorou Sienna com lágrimas nos olhos. Só o gerente sabe. Mentirosa. Ele agarrou seu braço esquerdo. Ele não apenas o agarrou. Ele torceu. Era um movimento que ele havia aprendido em brigas de bar. Um movimento projetado para incapacitar. Ele torceu o braço dela para trás das costas, forçando a articulação além de sua rotação natural. Thanos, pare! Você está me machucando. Onde está a Sienna? Ele empurrou o braço ainda mais para cima. Juro que não sei. Ele a empurrou para frente enquanto puxava o braço para cima com um espasmo repentino e violento de raiva. Estalo! O som foi alto. Foi mais alto do que a chuva lá fora, mais alto do que o zumbido da geladeira. Foi um estalo seco de madeira que ecoou nas paredes de azulejo. O grito de Sienna morreu em sua garganta, substituído por uma onda de náusea tão intensa que a sala girou. Sua visão ficou branca. A dor não foi sentida instantaneamente. Foi um choque frio. Primeiro, a percepção de que seu braço estava pendurado em um ângulo que desafiava a anatomia. Thanos soltou-a, recuando como se tivesse se queimado. Ele olhou para o braço dela, depois para as próprias mãos. Você me fez fazer isso. Você não deveria ter mentido. Sienna não conseguia falar. Ela segurou o braço esquerdo quebrado com a mão direita, deslizando pela frente da mesa de preparação até cair no chão. A dor chegou, seguida por uma barra de ferro em brasa perfurando seu antebraço. Vou verificar os fundos, murmurou Thanos, com pânico na voz. Ele não estava mais procurando dinheiro. Estava procurando uma saída, ou talvez uma arma para silenciar a testemunha.
Ele cambaleou em direção ao escritório do gerente. Siena sabia que tinha apenas alguns segundos. A adrenalina, a última misericórdia do corpo, inundou seu sistema. Ela se levantou com o braço esquerdo, balançando inutilmente, gritando a cada movimento. Ela correu, mas não para a saída. Thanos estava bloqueando aquele caminho, mas sim para o vestiário dos funcionários nos fundos da cozinha. Ela se jogou para dentro, batendo a pesada porta de aço e trancando a fechadura, bem quando o corpo de Thanos se chocava contra o outro lado. "Abra a porta, Sig! Não piore as coisas!" Ele rugiu, chutando o metal. Siena deslizou para o chão, ofegante. A sala estava escura, com cheiro de alvejante e aventais sujos. Ela enfiou a mão direita trêmula no bolso. Seu celular tinha 14% de bateria. Ela olhou para a tela. Seu polegar pairou sobre o 911, mas ela parou. A polícia já tinha vindo antes. Eles registraram um boletim de ocorrência, deram um aviso a Thanos. E 2 dias depois, Thanos estava de volta, rindo sobre como seu primo na polícia havia perdido a papelada. A lei nessa delegacia era comprada e paga. E Thanos, por mais desprezível que fosse, tinha conexões com os oportunistas que pagavam os subornos. Se ela chamasse a polícia, eles demorariam 20 minutos. Thanos arrombaria a porta em 5. Ela precisava de algo mais rápido, algo definitivo. Com dedos trêmulos, ela abriu a carteira. Escondido atrás de sua identidade, onde ninguém procuraria, havia um cartão pesado. Não era de papel. Era metal preto fosco, com bordas afiadas o suficiente para cortar a pele. Nele, não havia nome, nem logotipo comercial. Apenas um único número de telefone gravado em relevo dourado. Ela se lembrava do homem que lhe deu o cartão. 3 meses atrás, um homem de terno cinza sentado na mesa 4, bebendo café expresso enquanto 3 homens grandes guardavam a porta. Ela o serviu sem medo, sem derramar uma gota, mesmo quando um membro de uma gangue rival entrou e ameaçou o local. Ela serviu o café calmamente, olhou o rival nos olhos e disse para ele resolver seus assuntos lá fora. O homem de terno deixou uma gorjeta de os 100 DBs e este cartão. "Se você se encontrar em uma situação difícil da qual não consegue sair", disse ele com uma voz aveludada, "ligue para este número, mas ligue apenas uma vez." Siena discou o número. O telefone tocou uma vez. "Fale", respondeu uma voz, profunda, calma, perigosa. Ele quebrou meu braço." Siena soluçou, a dor finalmente quebrando sua determinação. "Ele está do lado de fora. Ele vai me matar." Uma pausa. O silêncio do outro lado da linha era mais pesado do que a tempestade lá fora. "Quem é essa Siena?" "A garçonete do Night Owl." O tom do outro lado da linha mudou instantaneamente. A frieza evaporou, substituída por uma intensidade aguda e letal. "Onde você está agora?" "No vestiário." Ele está chutando a porta. Bum! Bum! As dobradiças da porta rangiam. "Qual é o nome dele?" "Thanos." "Thanos." "Vem, Siena." A voz ordenou, prendendo-a. "Coloque o telefone no bolso. Não desligue. Estou a 3 minutos de distância." 3 minutos? Ela choramingou. "Não tenho 3 minutos para mim. Você tem. Fique abaixada. 3 minutos são uma eternidade quando você está sangrando ou quando um homem está tentando te matar." Siena se encolheu em uma bola sob as fileiras de aventais pendurados. Os chutes pararam. Isso era pior. O silêncio significava que Thanos estava pensando. O silêncio significava que ele estava procurando um pé de cabra. "Eu sei que você está aí, S." A voz de Thanos veio através do metal, abafada, mas clara. "Eu só quero conversar. Posso consertar o braço. Conheço um cara. Basta abrir a porta." Siena mordeu o lábio até sangrar para não gritar. Seu braço latejava com uma pulsação própria, inchado até o dobro do tamanho dentro da manga do uniforme. Ela podia sentir a borda irregular do osso pressionando sua pele. "Por favor", ela rezou. "Por favor, que ele seja real." Ela tinha ouvido os rumores sobre Lorenzo Enzo Duca, o amanhecer do lado oeste, o homem que possuía os portos, os sindicatos e metade dos juízes da cidade. Ele não era um salvador. Era um monstro que mantinha outros monstros sob controle. Por que um homem como esse viria atrás de uma garçonete? Porque ela o salvou naquela noite. Ela não tinha apenas servido café para ele. Ela tinha visto o homem com a arma se aproximando da janela e acidentalmente deixou cair uma bandeja de copos, fazendo com que Enzo olhasse para cima bem a tempo de desviar da primeira bala. Ele devia a vida a ela, e Duca sempre pagava suas dívidas. Bum! A ponta de um machado de incêndio perfurou a porta de metal a poucos centímetros da fechadura. Siena gritou, recuando para o canto. "Aí está você!"
Thanos soltou uma risada maníaca e assustadora. Ele puxou o machado para trás e golpeou novamente. O metal guinchou. Mais um golpe e a fechadura cederia. Siena fechou os olhos. Ela segurou o telefone no bolso. Enzo, ela sussurrou. De repente, o barulho do lado de fora da lanchonete mudou. Não era o som de sirenes. Era o guincho de pneus. Não era um carro, mas vários. Motores pesados acelerando e desligando simultaneamente. O machado parou no meio do golpe. Thanos também tinha ouvido. Quem diabos é esse? Resmungou Thanos. Siena ouviu os sinos da frente da lanchonete tilintarem, mas desta vez eles não chocalharam. A porta foi aberta com determinação. Estamos fechados, gritou Thanos em direção à frente, tentando soar duro, embora sua voz tremesse. Saia daqui. Nenhuma resposta, apenas o som de passos, sapatos de couro duro batendo no azulejo. Lento, deliberado, ritmicamente aterrorizante. Clique, clac, clique, clac. Eu disse para sair daqui. Thanos gritou, abandonando a porta do vestiário. Ele voltou para a área principal da lanchonete. Siena pressionou a orelha contra a porta de metal fria. Thanos, vaidoso, ecoou uma voz. Era a voz do telefone. Suave, sombria e totalmente desprovida de medo. Você tem algo que me pertence. Quem é você? A voz de Thanos falhou. Você é Duca. E você é um desperdício de oxigênio. Olha, cara, e eu não quero problemas com as famílias. Isso é uma disputa doméstica. É só minha garota fazendo birra. Sua namorada? A temperatura na sala pareceu cair 10 derretores. Abra a porta, Thanos. O quê? O vestiário. Abra! Ela é minha. Eu posso fazer o que quiser. Thanos gritou, tentando reunir a coragem dos desesperados. Houve um som repugnante. Não era um tiro. Parecia um baque úmido, seguido por um grito abafado. Em seguida, o som de um corpo batendo em uma mesa, quebrando pratos. Abra! Disse Enzo novamente, sem nem mesmo levantar a voz. Siena ouviu uma confusão, depois o som do machado caindo no chão. Thanos agora estava soluçando. Ok, por favor. A maçaneta da porta do vestiário girou. O ferrolho havia sido danificado o suficiente pelo machado para deslizar e abrir. A luz da lanchonete invadiu a sala escura, ofuscando Siena. Parado na porta estava Thanos, mas ele não estava olhando para ela. Ele estava sendo segurado pelo pescoço por um homem que parecia uma montanha, um dos guardas de Enzo. O rosto de Thanos já era uma máscara de sangue, e atrás dele, atravessando a carnificina com a graça de uma pantera, estava Lorenzo Duca. Ele usava um sobretudo preto sobre um terno feito sob medida que custava mais do que a própria lanchonete. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, com a chuva brilhando em seus ombros. Seus olhos, da cor de um café expresso frio, examinaram a sala até pousarem em Siena. Ele viu as lágrimas. Ele viu o terror. E então seu olhar caiu sobre o braço esquerdo dela, pendurado flácido e torcido. Um músculo na mandíbula de Enzo se contraiu. Foi o único sinal de emoção que ele demonstrou. Ele passou por Thanos sem lhe dar uma olhada. Ajoelhou-se na frente de Siena, sem se importar com o chão sujo que iria estragar suas calças. Siena, disse ele suavemente. Você veio. Ela sussurrou, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Eu disse que viria, disse ele estendendo a mão. Suas mãos eram grandes, quentes e incrivelmente gentis. Ele passou os dedos sobre o braço dela, mas não tocou o ferimento. Você consegue ficar de pé? Acho que sim. Ele acenou com a cabeça para o guarda que segurava Thanos. Mantenha-o vivo, mas apenas o suficiente. Não, por favor, gritou Thanos enquanto o guarda o arrastava em direção à saída da cozinha. Enzo não piscou. Ele deslizou o braço direito sob os joelhos de Siena e o esquerdo em volta de suas costas, levantando-a como se ela não pesasse nada. Siena enterrou o rosto na lã cara do casaco dele, o cheiro de sândalo e chuva sobrepondo o cheiro de gordura. Para onde estamos indo? Perguntou ela, com a voz arrastada, à medida que a adrenalina começava a diminuir e o choque se instalava. Enzo a levou para fora do vestiário, passando pela lanchonete e pelas mesas viradas. Ele saiu para a noite chuvosa de Chicago, onde 3 Cadillacs Escalades pretos estavam parados. Um pequeno exército de homens de terno estava parado em um perímetro, imóvel sob a chuva torrencial. Um deles abriu a porta traseira do carro do meio. Enzo a colocou gentilmente no banco de couro e sentou-se ao lado dela. Ele pegou um cobertor de cachemir de um compartimento e o colocou sobre o corpo trêmulo dela. Estamos indo para casa, disse Enzo, acenando para o motorista, e então vou destruir o mundo dele. Siena olhou pela janela escurecida enquanto o carro se afastava.
Ela viu as luzes da lanchonete desaparecerem. Viu a silhueta do guarda arrastando Thanos para o beco. Pela primeira vez na vida, ela não era presa. Ela estava com o predador. E que Deus a ajudasse. Ela nunca se sentiu tão segura. A cidade passava embaçada pelas janelas escurecidas do Escalade. Uma faixa de chuva borrava luzes e sombras. Dentro do carro, o silêncio era absoluto, exceto pela respiração ofegante de Sienna. A adrenalina estava desaparecendo rapidamente, deixando para trás um choque frio e arrepiante. Enzo não a soltou. Ele a segurou contra seu lado, seu braço uma barra rígida de proteção. Ele estava ao telefone, digitando furiosamente com uma mão, o rosto iluminado pela luz azul forte da tela. O Dr. Evans está preparando a suíte, disse Enzo, sua voz baixa, vibrando contra a têmpora dela. Não vamos para um hospital. Muitas perguntas. Muita burocracia. Não tenho dinheiro para pagar um médico particular. Sienna murmurou, batendo os dentes. A dor em seu braço agora era uma pulsação ofuscante e ardente que acompanhava os batimentos do seu coração. Enzo olhou para ela, sua expressão indecifrável. Dinheiro é um conceito para pessoas que precisam pedir coisas. Você está comigo agora. Você não paga por nada. O carro entrou suavemente na garagem subterrânea do Spire, o edifício residencial mais alto da cidade. Guardas de segurança, em uniformes táticos cinza, acenaram com a cabeça quando a comitiva passou. Eles não pareciam porteiros, pareciam paramilitares. Quando o carro parou, Enzo a carregou novamente. Ele recusou a cadeira de rodas que o concierge trouxe. Ele a carregou para dentro do elevador privado, que exigia uma varredura da retina para abrir. "Quarto andar", anunciou uma voz mecânica. As portas se abriram para revelar uma cobertura que parecia menos uma casa e mais uma fortaleza feita de vidro e aço. A vista de Chicago era de tirar o fôlego, uma extensão de ouro e escuridão. Mas Sienna só viu o homem de cabelos coloridos esperando ao lado de uma maca médica no centro da sala de estar. "Coloque-a no chão com cuidado, Lorenzo", disse o Dr. Trevan. Ele era um homem mais velho, com mãos firmes e olhos que já haviam visto muitos ferimentos de bala para se chocar com um braço quebrado. Enzo a deitou na maca. "Ela está em choque. A fratura é grave, doutor." Eu ouvi o estalo. O Dr. Evans cortou a manga do uniforme dela com uma tesoura cirúrgica. Sienna ofegou quando o tecido foi puxado, revelando o inchaço roxo e preto que distorcia seu antebraço. O osso pressionava a pele de forma alarmante, ameaçando romper. Fratura exposta evitada por pouco. O Dr. Evans murmurou, seus dedos sondando suavemente. "Sim, vou lhe dar algo para a dor. Vai parecer um cobertor quente. Apenas deixe acontecer." Ele injetou um líquido transparente em sua intravenosa. Em segundos, a sala suavizou-se. As bordas afiadas dos móveis ficaram borradas. A dor excruciante em seu braço diminuiu para uma pulsação distante. "Tenho que recolocar o osso no lugar", disse o Dr. Evans a Enzo. "Talvez seja melhor você sair. Não é um som agradável." "Vou ficar", disse Enzo. Ele se moveu para a cabeceira da maca, segurando a mão ilesa de Sienna na sua. "Olhe para mim, Sienna. Não olhe para o braço. Olhe nos meus olhos." Sienna concentrou-se nele. Seus olhos eram escuros, intensos, rodopiando com uma raiva reprimida que ela sabia não ser dirigida a ela. Ele alisou o cabelo da testa suada dela. "Por quê?" ela balbuciou, sob o efeito das drogas. "Por que você veio? Porque você ligou", disse ele simplesmente. "Ok, na contagem de 3, avisou o Dr. Evans. 1, 2, crack! Sienna gritou um som gutural e estridente que foi interrompido quando ela apertou a mão de Enzo com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Enzo não recuou. Ele inclinou a testa, apoiando-a na dela, absorvendo sua dor. "Está feito", ele sussurrou. "Acabou. Respire, doutora." Evans trabalhou rapidamente, envolvendo o braço em um gesso que endureceu rapidamente. "Ela precisa descansar, sem estresse. E, pelo amor de Deus, Lorenzo, mantenha a polícia longe dela. Ela está frágil. A polícia não a encontrará." Enzo prometeu. "Ela não existe mais." Sienna mergulhou na escuridão dos sedativos. A última coisa que sentiu foram os lábios de Enzo roçando sua têmpora. Um beijo que parecia uma promessa. 3 horas depois. O porão da torre era a prova de som. Tinha que ser. Originalmente foi projetado como uma adega, mas os controles de umidade o tornavam perfeito para outras coisas. Thanos estava amarrado a uma cadeira de aço no centro da sala. Seu rosto era um mapa de arrependimento. Um olho inchado e fechado, o lábio cortado e as costelas provavelmente quebradas durante o trajeto. Enzo ficou nas sombras, tirando o paletó.
Desabotoou os punhos e enrolou as mangas brancas até os cotovelos com precisão metódica. Ele não parecia um chefe da máfia. Parecia um cirurgião se preparando para operar. Por favor, Thanos sussurrou, cuspindo sangue no concreto. Eu não sabia que ela era sua. Juro por Deus, Duca. Achei que ela fosse apenas uma garçonete. Enzo saiu para a luz. Ele não estava armado. Não precisava. Ela não é apenas qualquer coisa, disse Enzo com uma voz assustadoramente calma. Mas não estamos aqui para falar sobre ela. Estamos aqui para falar sobre você. Enzo contornou a cadeira. Você é um viciado em drogas de baixo nível, Thanos. Você deve $3.000 aos corretores da Quinta Avenida. Você perdeu seu emprego na fábrica de automóveis há 6 meses. Você está falido. Enzo parou na frente dele. Então, imagine minha surpresa quando meus homens revistaram seus bolsos e encontraram isso. Enzo ergueu um pequeno saco plástico transparente. Dentro havia maços de dinheiro enrolados com força, notas novas, números de séries sequenciais, $5.000. É muito dinheiro para um homem falido carregar enquanto rouba uma lanchonete por trocados, disse Enzo. O olho bom de Thanos se arregalou. Ele tentou desviar o olhar. Eu ganhei. Raspadinhas. Smack. O backhand de Enzo foi rápido como um raio. A cadeira chacoalhou. Não insulte minha inteligência, disse Enzo, limpando a mão em um lenço. Você foi ao restaurante hoje à noite, mas não pelo caixa. Você foi lá para criar uma cena. Para machucá-la. Não, eu só queria o dinheiro. Mentiroso. Enzo se inclinou para perto. Você agarrou o braço dela. Você o torceu. Mas antes disso, meus homens verificaram as imagens de segurança da rua. Você ficou esperando do lado de fora por 20 minutos. Você estava ao telefone. Com quem você estava falando? Ninguém. Minha mãe, Enzo suspirou. Ele acenou com a cabeça para o canto da sala. Um homem deu um passo à frente. Luca, o segundo em comando de Enzo. Luca segurava um tablet. Nós verificamos seus registros de chamadas. Chefe, disse Luca com voz entediada. Um número se repetiu 6 vezes na última hora. É um celular descartável, mas rastreamos a triangulação do sinal. E Enzo perguntou. Ele pingou da delegacia? Disse Luca. Especificamente do escritório do detetive Schreiber. O clima na sala mudou. Thanos empalideceu sob os hematomas. Os olhos de Enzo se estreitaram. O detetive Schreiber, capitão da brigada antivício, um homem que havia sido um espinho no lado de Enzo por anos, mas que sempre fora cuidadoso demais para ser tocado. Schreiber, repetiu Enzo. Ele olhou para Thanos. Por que um policial corrupto pagaria um viciado para quebrar o braço de uma garçonete? Ele não me pagou para quebrar o braço dela, disse Thanos, soluçando. Ele me pagou para plantar o pacote. Quebrar o braço dela foi um acidente. Ela simplesmente não saía do caminho. Enzo ficou muito quieto. Que pacote? O microfone. Thanos sussurrou, sua resistência desmoronando. Schreiber disse que você vai lá todas as terças-feiras. Ele disse que precisava de ouvidos no restaurante. Ele me disse para colar um microfone sob a terceira cabine. Eu deveria agredi-la para fazer parecer um assalto. Assim ninguém suspeitaria se eu estivesse mexendo debaixo das mesas. Enzo encarou o homem. A revelação caiu sobre ele como um manto. Não se tratava apenas de violência doméstica. Era um ato de guerra. Schreiber não estava trabalhando sozinho. Um policial não coloca escutas em um restaurante a menos que tenha apoio federal ou, pior ainda, apoio de uma família rival. Os russos estavam entrando em ação. E eles usaram Siena, a inocente e trabalhadora Siena, como distração. Eles ordenaram que ela sofresse. Eles autorizaram seu trauma apenas para colocar um microfone. Uma fúria fria, diferente de tudo que Enzo sentira em anos, tomou conta dele. Você a destruiu, disse Enzo suavemente, por os $5.000 e um favor a um porco. Sinto muito. Vou sair da cidade. Nunca mais vou vê-la. Enzo virou as costas para ele. Ele caminhou em direção às escadas. Luca, disse Enzo sem olhar para trás. Sim, chefe. Ele diz que gosta de destruir coisas. Enzo abriu a porta do andar de cima. Mostre a ele como é. Comece pelos dedos das mãos, depois pelos dos pés. Faça isso durar a noite toda. Quando Enzo fechou a porta pesada, o primeiro grito ecoou do porão. Isso não lhe trouxe nenhuma alegria. Não consertou o braço de Siena, mas era um começo. A luz do sol atingiu o rosto de Siena, forte e intrusiva. Ela piscou, gemendo enquanto tentava se mover. A cama era enorme, os lençóis macios como nuvens. Por um momento, ela pensou que estava morta. Então, o peso do gesso em seu braço esquerdo trouxe as memórias de volta. O restaurante Thanos, o estalo, Enzo. Ela se sentou ofegante quando uma onda de tontura a atingiu. Ela estava vestindo uma camisa de seda que não era sua.
Era uma camisa social masculina abotoada até o queixo. Cuidado! Uma voz ressoou do canto. Enzo estava sentado em uma poltrona de veludo perto da janela. Ele havia tomado banho e se trocado. Vestia uma blusa preta de gola alta e calça cinza, parecendo o modelo da capa de uma revista GQ, se o modelo carregasse o peso de uma dúzia de assassinatos em seus olhos. "Onde estou?" perguntou Siena com a voz rouca. "No meu quarto", disse Enzo. "Tem a melhor segurança e a melhor vista." Ele se levantou e caminhou até a cama, segurando um copo de água com um canudo. Ele o levou aos lábios dela. Ela bebeu avidamente. "Tenho que ir trabalhar", disse Siena em pânico, levantando-se. "Sal ficará sozinho. A correria da manhã. A lanchonete está fechada." "Sim", disse Enzo gentilmente. "Comprei o prédio esta manhã. Ele está passando por reformas." Siena olhou para ele. "Você o quê? E você não trabalha mais lá?" Ele continuou. "Você não trabalha em lugar nenhum. Você não pode simplesmente decidir isso." Siena tentou balançar as pernas para fora da cama, mas ele bloqueou seu caminho, colocando as mãos em ambos os lados de seus quadris no colchão. Ele não estava tocando nela, mas aprendia. "Ouça-me", disse Enzo, sua intensidade assustando-a. "Isso não foi aleatório. Thanos não agiu por impulso. Ele foi pago para machucar você." Siena congelou. "O quê? Por quem?" "Pessoas que querem chegar até mim", disse Enzo. "Elas sabiam que eu me importava com a lanchonete. Sabiam que eu respeitava você. Usaram você para colocar um dispositivo na cabine. Você é uma ponta solta, Siena. Se voltar para lá, elas vão terminar o que Thanos começou." Siena prendeu a respiração. "Então, sou uma prisioneira." "Você é uma convidada", corrigiu Enzo. "Uma convidada muito protegida até eu lidar com as pessoas que fizeram isso. Fique aqui. Fique onde eu possa vê-la." "E quanto tempo isso vai durar?" Os olhos de Enzo escureceram. Ele estendeu o polegar, traçando a linha do queixo dela. O toque enviou uma descarga elétrica por ela que não tinha nada a ver com medo. "O tempo que for preciso para queimar todos eles", ele jurou. Ele se levantou, caminhando em direção à porta. "O café da manhã está a caminho. Coma, descanse. Não abre de porta para ninguém além de mim ou Luca." "Enzo", ela chamou antes que ele saísse. Ele parou com a mão na maçaneta da porta. "Obrigada", ela sussurrou por ter vindo. Ele não se virou, mas ela viu seus ombros ficarem tensos. "Eu deveria ter vindo mais cedo." Ele saiu, trancando a porta com um clique e um baque pesado. Siena afundou nos travesseiros. Ela olhou para o gesso em seu braço, depois para a cidade que se espalhava pela janela. Ela estava presa em uma jaula dourada com um monstro. Mas pela primeira vez na vida, ela não queria fugir. Ela queria ver o monstro devorar as pessoas que a magoaram. O silêncio na cobertura era mais pesado do que o gesso no braço de Siena. 4 dias se passaram desde o incidente no restaurante Night Owl. 4 dias acordando em lençóis que custavam mais do que seu aluguel anual, comendo refeições preparadas por um chefe silencioso e olhando para o horizonte de Chicago através de um vidro à prova de balas. Enzo chamava aquilo de lar. Siena achava que era uma gaiola dourada. Lorenzo Duca era um fantasma em sua própria fortaleza. Ele saía antes do sol nascer e voltava muito depois que as luzes da cidade se acendiam, geralmente cheirando a fumaça de charuto e chuva fria. Ele a visitava brevemente com intensidade para inspecionar o gesso e perguntar sobre seus níveis de exposição ao sol, com um distanciamento clínico que mal conseguia esconder uma raiva vulcânica latente. Ele estava planejando algo. Ela podia sentir isso na forma como a pressão do ar parecia cair sempre que ele entrava na sala. Na quinta tarde, o isolamento tornou-se sufocante. O silêncio não era pacífico. Era a respiração suspensa antes de um grito. Siena andava de um lado para o outro na sala de estar, com o braço esquerdo preso numa tipóia preta que combinava com o clima sombrio do apartamento. Ela estava usando uma das camisas sociais de Enzo novamente. As mangas estavam enroladas até a bainha, chegando até a metade da coxa. Era uma lembrança tátil constante de quem a protegia. Ela vagou pelo longo corredor de mármore. No final, havia as portas duplas de carvalho do escritório particular de Enzo. Luca II, que a tratava com uma mistura de desconfiança e deferência, havia lhe dito explicitamente que aquela sala era proibida. "Não entre lá, Siena. Há coisas naquela sala que não saem com água." Mas Luca estava lá embaixo, no centro de segurança, e Enzo tinha saído. Siena empurrou a porta pesada. Ela estava destrancada. Abriu-se silenciosamente, revelando uma sala que cheirava a papel velho, mogno e o odor metálico de óleo de arma. Não era apenas um escritório. Era uma sala de guerra. As pesadas cortinas de veludo estavam fechadas,
bloqueando a luz do dia. A única iluminação vinha de uma lâmpada de banqueiro sobre a enorme mesa, projetando sombras longas e sinistras nas paredes. E as paredes estavam cobertas. Siena entrou, com o coração batendo forte contra as costelas. Quadros de cortiça revestiam o perímetro da sala, criando uma visão panorâmica do submundo criminoso de Chicago. Fios de lã vermelha conectavam fotos de criminosos a locais, contas bancárias e empresas de fachada. Era um mapa da corrupção. Ela se aproximou do quadro central, aquele rotulado como atual. No meio estava uma foto da lanchonete Night Owl. Um arrepio percorreu sua espinha. Ver seu local de trabalho, seu refúgio, afixado como uma cena de crime, fez seu estômago revirar. Havia fotos da cabine onde ela havia sido atacada. Fotos de Thanos. Seu rosto estava inchado devido ao interrogatório de Enzo, com uma linha vermelha conectando-o ao detetive Schreiber. Enzo tinha descoberto, ou achava que tinha. A narrativa no quadro era clara. Schreiber, o policial corrupto, estava usando Thanos para plantar escutas na lanchonete para espionar Enzo para a família Russo. Os olhos de Siena vagaram do centro para a periferia do quadro. Enzo era meticuloso. Seus homens tiraram fotos de vigilância da lanchonete de todos os ângulos durante semanas, provavelmente investigando o local muito antes do ataque. Havia fotos granuladas dos frequentadores habituais, S virando hambúrgueres, a senhora Higgins comendo torta e o velho Henderson. Havia 3 fotos de Henderson. Em uma, ele estava dormindo em sua cabine, com a cabeça apoiada nos braços. Em outra, ele estava tomando café. Na terceira, ele estava lendo um jornal. Siena olhou para a foto dele lendo o jornal. Algo nela a incomodava. Um detalhe que não se encaixava na narrativa do octogenário inofensivo e senil que ela servia há 2 anos. Ela inclinou-se com o nariz a centímetros do quadro de cortiça. Na foto, Henderson segurava uma caneca de cerâmica com a mão direita. A mão esquerda virava a página do jornal. Siena fechou os olhos, relembrando as centenas de vezes que lhe servira café. "Desculpe, querida", ele sempre dizia, com as mãos tremendo violentamente ao pegar o açúcar. Os nervos nunca mais voltaram ao normal depois da guerra. Traumatismo de guerra. Ele derramava açúcar na mesa. Precisava das 2 mãos para levar a xícara aos lábios trêmulos. Mas na foto na parede de Enzo, tirada através da janela da lanchonete com uma lente teleobjetiva de alta resolução, a mão de Henderson estava perfeitamente imóvel. O líquido na xícara estava nivelado. Não havia ondulação, nem tremor. O tremor era uma mentira. Siena prendeu a respiração. Ela olhou para a foto seguinte. Henderson dormindo no banco. Enzo a havia rotulado como o assunto Henderson. Status civil não ameaçador. Mas Siena olhou mais de perto para a escuridão sob a mesa na foto. Uma sombra, uma forma. Ela se lembrou da noite em que Thanos quebrou seu braço. Ela gritou. O som foi ensurdecedor. No entanto, Henderson não se moveu. Ele não se mexeu naquele momento. Ela pensou que ele estivesse em um sono profundo. Mas ninguém dorme com o som de um osso quebrando, a menos que esteja esperando. Ele não estava dormindo. Siena percebeu o sangue drenando de seu rosto, deixando-a fria e tonta. Ele estava se preparando. Seus olhos examinaram freneticamente a linha do tempo que Enzo havia construído. Terça-feira, 02:00. Alvo Enzo entra na lanchonete. Terça-feira, 02:10. Detetive Schreiber entra na lanchonete. Espere. Schreiber não foi à lanchonete para encontrar Enzo. Enzo só estava lá porque gostava do café. Schreiber ia ao restaurante todas as terças-feiras às 2:10, pontualmente. E quem mais estava lá todas as terças-feiras às 2:10? Henderson, ela sussurrou. A percepção a atingiu com a força de um golpe físico. O restaurante não era um posto de vigilância. Era um banco. Os russos não estavam tentando ouvir Enzo. Estavam lavando dinheiro bem debaixo do seu nariz. O velho Henderson não era um aposentado. Ele era o cobrador. O tremor era uma encenação para fazê-lo parecer fraco, invisível. Thanos não foi pago para plantar um microfone. Ele foi pago para causar uma cena, uma briga, um braço quebrado. Qualquer coisa para desviar a atenção da cabine para que Henderson pudesse trocar as malas com Schreiber durante o caos. E Enzo? Enzo pensava que estava caçando um policial corrupto. Ele não sabia que estava entrando no covil de um assassino profissional que estava se escondendo à vista de todos há anos. O som do elevador tocando no corredor atirou do transe. Botas pesadas pisavam no mármore, rápidas e urgentes. Siena se virou quando Luca irrompeu na sala. Ele não estava usando seu paletó habitual. Ele estava usando um colete tático com um coldre preso à coxa. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados com uma mistura de medo e adrenalina.
O que você está fazendo aqui? Gritou Luca, embora não tivesse tempo para ficar realmente zangado. Ele se dirigiu à mesa, pegando uma pesada bolsa de viagem preta. Volte para o seu quarto, Siena. Tranque a porta. Onde está Enzo? Siena perguntou, colocando-se no caminho dele. Ela ignorou a arma letal que ele estava verificando. Ele foi para a reunião, Luca disse com a voz tensa. Schreiber ligou, disse que estava pronto para mudar de lado. Disse que tinha os arquivos de russo. Onde está a carne, Luca? Na lanchonete, Luca disse, jogando a bolsa sobre o ombro. Schreiber disse que queria um terreno neutro. É uma armadilha, disse Siena. Sua voz não tremia. O medo havia desaparecido, substituído por uma clareza cristalina. Luca parou, olhando para ela como se ela estivesse histérica. Sabemos que é uma armadilha, Siena. Enzo levou 2 guardas. Ele vai pressionar Schreiber para obter a informação. Não é Schreiber, gritou Siena, agarrando o colete de Luca com a mão boa. Schreiber é apenas a isca. É Henderson. Luca congelou. O velho, aquele que come torta de maçã. Ele não tem tremor, gritou ela, apontando para o quadro. Olhe as fotos. Suas mãos estão firmes. Ele está fingindo há anos. Ele não é um civil. Luca, ele é o limpador. Eu o vi se abaixar debaixo da mesa uma vez, quando um carro deu uma falha. Ele não estava se escondendo. Ele estava pegando uma arma presa com fita adesiva debaixo do assento. Luca olhou para o quadro, depois voltou a olhar para Siena. A cor sumiu de seu rosto quando as peças se encaixaram. O velho que estava sempre lá. A testemunha invisível. O assassino perfeito. O chefe acha que está enfrentando um alvo fácil. Luca sussurrou, com horror nos olhos. Ele foi com pouca gente. Ele disse à equipe de extração pesada para ficar de fora, para não assustar Schreiber. Ele está entrando em uma armadilha mortal. Siena disse, se Henderson estiver lá, Enzo está morto. Luca olhou para o relógio. Eles estão no escuro há 10 minutos. Bloqueadores de sinal. Isso é padrão para uma reunião. Mas isso significa que ele não pode pedir ajuda quando o tiroteio começar. Lucas soltou um palavrão que ecoou na sala silenciosa. Ele olhou para Siena, realmente olhou para ela, e viu o fogo queimando em seus olhos. Ela não era mais a garçonete quebrada que eles haviam recolhido do chão. Ela era uma mulher disposta a se queimar pelo homem que a salvou. Preciso chegar lá, disse Luca, engatilhando sua arma. Mas a frente estará coberta. Se Henderson for um profissional, ele terá um atirador do outro lado da rua ou as portas armadilhadas. Eu sei como entrar, disse Siena. A rampa de entrega no beco. Ela leva à despensa do porão. É pequena demais para você, mas eu consigo passar. Posso abrir a porta de serviço por dentro. De jeito nenhum. Luca balançou a cabeça. Enzo me deu uma ordem. Manter você segura. Se eu te levar para um tiroteio, ele mesmo vai me matar. Se você não me levar, disse Siena, aproximando-se com os olhos em chamas. Não sobrará nenhum Enzo para matar ninguém. O silêncio se estendeu entre eles, fino e tenso como um fio. Luca olhou para a mochila, depois para a foto do restaurante noturno. Ele sabia que ela estava certa. Eles precisavam de um fantasma para entrar naquele prédio. E Siena era a única que conhecia a estrutura daquele lugar melhor do que os ratos. Fique atrás de mim, rosnou Luca, pegando um molho de chaves da mesa. Faça exatamente o que eu disser. E se as coisas derem errado, corra. Não olhe para trás. Corra. Combinado. Siena mentiu. Ela nunca correria. Não dessa vez. Vamos lá. Eles correram para o elevador, deixando para trás a segurança da fortaleza de vidro. Quando as portas se fecharam, Siena tocou o gesso em seu braço. O osso havia se quebrado 4 dias atrás. Mas enquanto o elevador descia em direção à garagem, ela se sentiu mais forte do que nunca em sua vida. Ela não era mais apenas uma vítima da história. Ela estava chegando para escrever o final. A chuva sobre Chicago não estava apenas caindo, estava castigando a terra. Batia no telhado da lanchonete noturna como 1000 martelinhos, abafando o zumbido da cidade. Dentro da lanchonete havia um mausoléu de cromo e vinil iluminado apenas por lâmpadas de emergência de baixa potência que zumbiam com uma frequência ansiosa. Enzo estava sentado na cabine 4, de costas para a parede. Ele estava desarmado. Era a condição que Schreiber havia insistido para a entrega dos arquivos de russo. Os 2 melhores homens de Enzo, Marco e Silas, estavam parados na entrada da frente, suas silhuetas nítidas contra o vidro manchado pela chuva, com as mãos pairando perto de seus casacos. Do outro lado da mesa, o detetive Schreiber estava uma bagunça. Ele suava apesar do frio na sala, seus olhos se voltando para a porta da cozinha a cada poucos segundos. Os arquivos, detetive,
disse Enzo com uma voz grave que cortava o barulho da tempestade. Minha paciência é um recurso finito, e você está gastando-a rapidamente. Eles estão chegando, gaguejou Schreiber, enxugando o lábio superior com a mão trêmula. Meu contato está trazendo o disco rígido dos fundos. Apenas espere. Enzo tamborilou os dedos na mesa. Ele examinou a sala. Algo parecia errado. O ar estava muito pesado. As sombras eram muito profundas. Ele olhou para a cabine vazia onde o velho Henderson costumava se sentar. Ele olhou para o frasco de ketchup, que estava ligeiramente fora do lugar no balcão. Seus instintos, aprimorados por uma vida inteira de violência, começaram a gritar. Saia, Marco, disse Enzo suavemente, sem tirar os olhos de Schreiber. Verifique os fundos. Não, gritou Schreiber, dando um pequeno salto. Ele vai se assustar. Ele precisa vir até nós. Enzo parou de bater os dedos. Ele encarou o detetive. Não há contato, ah? Schreiber abriu a boca para mentir, mas as portas da cozinha se abriram. Não era um contato. O velho Henderson saiu. Mas o homem que apareceu não era o idoso encurvado e trêmulo que derramou açúcar no chão. Ele estava alto, com a coluna reta, seus movimentos fluidos e predatórios. Ele segurava uma submetralhadora MP5 com silenciador, com a familiaridade casual de um homem, segurando um controle remoto de televisão. Eu disse que ele era esperto, Schreiber. Henderson disse com a voz suave, sem a falsa rouquidão que usava há 3 anos. Enzo não piscou. Henderson, na verdade, é Kovic, mas eu gostei da torta de maçã. Tip, tip. O silenciador sibilou 2 vezes. 2 buracos apareceram no peito do detetive Schreiber, manchando de vermelho seu terno barato. O detetive caiu para a frente, seu rosto batendo na mesa com um baque úmido. Ele estava morto antes mesmo de perceber que sua utilidade havia expirado. Abaixem-se! Rugiu Enzo, virando a mesa pesada de lado no momento em que Henderson apontou o cano em sua direção. As balas perfuraram a mesa de forma, lançando estilhaços de plástico e madeira no rosto de Enzo. Perto da porta, Marco e Silas sacaram suas armas. Eles foram rápidos, mas Henderson estava preparado. Ele nem olhou. Ele girou nos calcanhares e disparou uma rajada controlada em direção à entrada. O vidro da porta da frente se estilhaçou para dentro. Marco caiu instantaneamente. Silas deu um tiro que errou o alvo antes de também cair no chão de azulejos. O silêncio voltou à lanchonete, quebrado apenas pela chuva e pelo clique de Henderson recarregando um novo pente. Enzo se agachou atrás da mesa virada. Ele estava preso, desarmado, sozinho. Henderson anunciava seus passos, clicando lentamente nos azulejos enquanto flanqueava a cabine. Os russos pagaram uma fortuna por este contrato, mas, honestamente, eu teria feito isso de graça. Você se sentou na minha cabine por 3 anos, Duca. Você e sua arrogância. Você nunca sequer olhou para mim. Enzo examinou os arredores. Um garfo no chão. Um dispensador de guardanapos. Nada que pudesse parar uma submetralhadora. Você se escondeu bem, disse Enzo, seus músculos se contraindo, preparando-se para uma investida suicida. Como um rato nas paredes. Os ratos sobrevivem, Lorenzo. Os reis morrem. Henderson parou a 3 metros de distância. Ele tinha o ângulo. Ele levantou a arma, mirando no espaço entre a mesa e a parede. Enzo respirou fundo. Era isso. O fim da linha em uma lanchonete gordurosa na 4ª rua. Clique. A lanchonete mergulhou na escuridão total. Henderson hesitou. O que diabos? A caixa de fusíveis. Alguém havia cortado a linha principal. Enzo não esperou. Ele não precisava de olhos para se orientar naquela sala. Ele precisava de caos. Ele se lançou de trás da mesa, mantendo-se abaixado, movendo-se como um fantasma. Quem está aí? Henderson gritou, disparando uma rajada às cegas na escuridão. Os flashes do cano da arma iluminaram a sala em intervalos estroboscópicos. Flash, 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 revelando instantâneos da violência. Bateu. Um pesado pote de vidro com cerejas maraschino voou da escuridão vindo da cozinha, batendo na parede a poucos centímetros da cabeça de Henderson. Henderson girou em direção ao barulho. Você errou. Eu não estava mirando em você. Uma voz feminina gritou. Siena! A distração era tudo o que Enzo precisava. Ele diminuiu a distância, derrubando Henderson assim que o próximo flash de luz iluminou a sala. Eles bateram no balcão de atendimento. A MP5 deslizou pelo chão, inutilizada. Henderson era mais velho, mas era forte e treinado de maneiras que os brigões de rua não eram. Ele deu uma joelhada nas costelas de Enzo, deixando-o sem fôlego, e puxou uma faca de combate serrilhada da bota. Ele golpeou com a lâmina, atingindo o antebraço de Enzo, cortando o tecido caro de seu terno e penetrando profundamente no músculo. Enzo rugiu, não de dor,
mas de fúria. Ele agarrou o pulso de Henderson com a mão ensanguentada. Você tocou nela, rosnou Enzo com a fera totalmente liberada. Ele não usou técnica. Ele usou raiva bruta e pura. Ele torceu o braço de Henderson, forçando-o para trás com um estalo repugnante que ecoou o som do braço de Siena, quebrando dias atrás. Henderson grunhiu, deixando cair a faca. Enzo bateu a cabeça de Henderson na máquina de café de aço inoxidável. Uma vez, duas vezes. O metal amassou. O vidro se estilhaçou. A água escaldante saiu jorrando, espirrando no rosto de Henderson. O assassino se debatia, tentando arrancar os olhos de Enzo. Mas Enzo era inabalável. Ele era uma avalanche. Ele agarrou Henderson pelo pescoço, levantando-o do chão, e o empurrou para trás contra a vitrine de tortas. Pelo braço, sussurrou Enzo, apertando ainda mais o pescoço dele. E pelo medo que você colocou nos olhos dela. Henderson ofegou, chutando inutilmente com as pernas, até que a luz se apagou de seus olhos. Enzo o soltou, e o corpo caiu no chão em meio às tortas destruídas e aos cacos de vidro. Enzo ficou ali parado, com o peito arfando e sangue escorrendo dos dedos. A adrenalina ainda fazia seus ouvidos zumbirem. Enzo. As luzes vermelhas de emergência piscaram, banhando a lanchonete com um brilho carmesim infernal. Parada na porta da cozinha estava Siena. Seu rosto estava manchado com gordura da rampa de entrega, seu cabelo molhado pela chuva, seu gesso branco e contrastante com a escuridão. Atrás dela, Luca estava com a arma levantada, examinando a sala em busca de ameaças que não existiam mais. Enzo olhou para a carnificina. Schreiber morto na mesa, seus homens caídos perto da porta, Henderson quebrado a seus pés. Então ele olhou para ela. Ele cruzou a distância em 3 longos passos. Ele não se importava com o sangue em suas mãos. Ele não se importava com a guerra que acabara de começar com os russos. Ele agarrou o rosto dela, seus polegares manchando uma faixa vermelha em sua bochecha, seus olhos frenéticos enquanto procurava por ferimentos. Eu te disse, ele sussurrou, sua voz quebrando para permanecer na casa. Eu te disse que sabia como entrar. Siena sentiu sua voz tremer quando a adrenalina a atingiu, lágrimas brotando em seus olhos. Você teria morrido. Ele tinha o ângulo. Você poderia ter sido morta, Siena. Você entende? Ele a sacudiu levemente, desesperado para fazê-la entender o terror que sentiu ao vê-la ali. Se uma bala tivesse acertado você... Mas não acertou, ela sussurrou, aproximando-se dele e pressionando a mão boa contra o peito dele, bem sobre o coração acelerado. Estou aqui. Nós estamos aqui. Enzo olhou para ela. Ele viu a rebeldia. Ele viu a lealdade. Ela não se intimidou em sua torre. Ela rastejou pela lama e pela escuridão para salvá-lo. Ela não era uma boneca de porcelana para ser mantida em uma prateleira. Ela era aço forjado no mesmo fogo que ele. A raiva se esvaiu dele, substituída por uma onda de possessividade tão intensa que quase o levou a se ajoelhar. Ele a beijou. Não foi um beijo gentil. Foi uma colisão de sobrevivência. Tinha gosto de cobre, chuva e violência. Ele a beijou como se quisesse respirar por ela. Seus braços a envolveram, puxando-a para tão perto que nem mesmo o ar podia passar entre eles. Siena se derreteu em seus braços, agarrando-se à sua camisa rasgada, ancorando-se à única coisa sólida em seu mundo. Quando ele finalmente se afastou, descansando a testa contra a dela, ambos estavam ofegantes. Você nunca mais vai voltar para aquele apartamento, disse Enzo, sua voz um juramento baixo. Você não vai voltar para sua vida antiga. Você é minha, Siena. Você entende? Não há como fugir disso. Siena olhou para ele. Ela olhou para o sangue em seu rosto, o perigo em seus olhos e a devoção absoluta que havia por trás disso. Ela pensou em Thanos, na solidão das noites frias contando gorjetas. Então sentiu o calor dos braços de Enzo, uma fortaleza que havia movido céus e terras e entrado em uma armadilha apenas para vingar sua dor. Eu sei, ela sussurrou, traçando a linha acentuada de seu queixo. Isso é uma ordem, Don Duca? Ela perguntou, com um pequeno sorriso cansado nos lábios. Enzo olhou para ela, seus olhos escuros suavizando-se pela primeira vez em anos. Ele beijou o gesso de seu curativo, depois a palma de sua mão. Não, ele disse suavemente. É uma rendição. Eu posso queimar o mundo, Siena, mas não quero governar as cinzas sozinho. Então me leve para casa, ela disse. Enzo a pegou nos braços, ignorando a dor em seu antebraço cortado. Ele passou por cima dos destroços de seus inimigos. Luca foi até a porta e a abriu para a noite chuvosa. As sirenes eram como baleias distantes no vento, chegando tarde demais para salvar os vilões,
mas bem a tempo de anunciar a ascensão de uma nova rainha. Enzo a carregou para fora, para a tempestade, não como um prêmio, mas como uma parceira. A guerra com os russos estava apenas começando, mas ao olhar para a mulher em seus braços, Lorenzo Duca tinha uma certeza. Eles já haviam conquistado a única vitória que importava. E foi assim que um braço quebrado levou à queda de um império e à ascensão de uma rainha. Siena não apenas sobreviveu à escuridão. Ela encontrou a única pessoa perigosa o suficiente para amar seus pedaços quebrados. Se esta história o manteve na ponta da cadeira, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Você acha que Enzo foi longe demais ou Henderson recebeu exatamente o que merecia? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E se você quiser mais romances distorcidos e thrillers de máfia, inscreva-se e ative o sino de notificações para nunca perder uma história. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo capítulo.